Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como desenvolver o equilíbrio emocional em ambientes corporativos, né? E também lidar com alguns conflitos. Então, hoje a aula inicia na página 192 do seu e-book e ali a gente vai conseguir acompanhar um pouco sobre esse assunto. Imagine, você trabalha em uma empresa, você tem que lidar com pessoas e pessoas são diferentes. Então, sim, você tem que ser especialista em pessoas. Eu sempre indico o livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Compre esse livro ou busque na internet, tem algumas opções em PDF ou audiobook. Você quiser também adquirir essa obra, é muito interessante, você tem em casa. Então você vai conseguir aprender, né, a saber os perfis e lidar com pessoas. Então isso é muito importante, você saber o seu perfil. A aula passada a gente falou sobre isso, como identificar o perfil, né? Não só o seu, mas também de pessoas, que você vai lidar com pessoas. Por isso que foi importante a aula passada. Então, se você não assistiu ainda a aula passada, assista a aula anterior e depois reveja essa aula de hoje, ok? Então, o que seria essa questão do equilíbrio emocional? Imagine você trabalha em um ambiente de estresse, né? E muitas pessoas hoje vivem estressadas e você lidar com perfis de pessoas também complicados, tá? Então você tem que saber lidar com essas pessoas. O que acontece? Você ter o equilíbrio emocional te ajuda a conviver com as outras pessoas, né, nesse ambiente corporativo, com seus colegas de trabalho e até mesmo, né, com clientes. Vou dar um exemplo prático do que é um equilíbrio emocional. Por exemplo, teve uma vez eu fui no supermercado e eu estava na fila, estava eu, um senhor também de idade na minha frente e um outro sendo atendido no caixa. O senhor que estava sendo atendido no caixa era um senhor mais de idade, né? Devia ter os seus 80 e poucos anos. E ele foi super grosso com a funcionária que estava atendendo no caixa. E o que aconteceu? Esse idoso, né? Eu não sei se ele faz muito tempo que ele não vai no mercado, ele achou um absurdo o preço total do valor que deu na compra, e ele tinha comprado pouca coisa. Então ele começou a esbravejar com a caixa, que não tinha nada a ver com isso, falando que era um absurdo, que era um roubo, era um assalto, enfim. Quem mora no Brasil, né, sabe o que a gente passa aqui nesse país. Mas o que aconteceu é que a Caixa não tinha nada a ver com isso. Ela não é dona do mercado, ela não faz parte da política, né, para mudar as questões tributárias, para reduzir o custo também das coisas. Ela não tem nada a ver com isso, ela só está trabalhando, fazendo o trabalho dela. E o cliente, né, esse senhor, ele foi super ríspido e grosso com essa funcionária, falando dessa maneira. E quando estava finalizando a compra, colocando a compra dentro da sacolinha, né, a sacolinha rasgou e ele jogou as coisas assim no balcão de atendimento ali, né, no caixa ali, e reclamando, resmungando, né? E a funcionária, ela teve um equilíbrio emocional para não dar uma resposta grossa também, porque dependendo da pessoa, se não tiver o equilíbrio emocional, ela acaba também sendo
grossa, mal educada e acabando, né, desrespeitando o outro também. Então, dentro de uma empresa, né, seja com os colegas, né, você sabe muito bem que tem colega que às vezes tira, né, a paciência do outro. Então, você tem que ter esse equilíbrio emocional, você tem que ter inteligência emocional, né? Então, lá no início do e-book fala exatamente, né? Desenvolver o equilíbrio emocional no ambiente de trabalho é uma habilidade essencial para a construção de relações profissionais saudáveis, produtivas e sustentáveis em um cenário corporativo cada vez mais dinâmico, competitivo e exigente. A capacidade de administrar as próprias emoções e responder com maturidade diante de pressões, conflitos e mudanças tornou-se um diferencial. Então, o que eu acabei de falar é exatamente o que eu expliquei, tá certo? Agora, em minutos, né? Então, profissionais emocionalmente equilibrados conseguem tomar decisões mais conscientes e racionais, mesmo sob estresse, evitar reações impulsivas que poderiam gerar conflitos desnecessários, lidar melhor com críticas e feedbacks. Então você imagina, você trabalha dentro ali de uma empresa e o teu chefe, o seu líder, né, faz uma crítica construtiva. Se você é uma pessoa que não tem uma inteligência emocional, um equilíbrio emocional, você acaba levando a mal. E isso é para a sua construção. Então, isso vai ser bom para você. Então, você tem que saber lidar com isso. E isso vai te proporcionar crescimento dentro da empresa, né? Gerenciar situações de conflito com postura construtiva. Então, o que é gerenciar uma questão de conflito? Às vezes, entre um colega e outro não está tendo uma boa convivência, você pode ser um intermediador, se você tem essa especialidade, né, de lidar com pessoas e ser uma pessoa que lidar com emoções, né? Proteger a própria saúde mental. Isso é muito importante, prevenindo sintomas de ansiedade, burnout, estafa emocional. Ou seja, o que está acontecendo hoje no mercado é que muitos profissionais estão tendo picos de estresse elevadíssimos. Pessoas tendo problemas emocionais, de ansiedade. Isso tudo é questão de equilíbrio emocional, tá? Isso interfere na sua saúde, isso prejudica a sua saúde. Então, vamos lá. Na página 193, o que é equilíbrio emocional? Equilíbrio emocional é a capacidade de reconhecer, compreender e administrar as próprias emoções, mesmo em situações de estresse, pressão ou conflito, que a gente já havia falado, só fazendo um resuminho aí para reforçar. Quem tem equilíbrio emocional pensa antes de agir, controla impulsos e raiva, respeita a opinião dos outros e age com empatia e racionalidade. O que seria empatia? É você se colocar no lugar do outro. É você realmente ter uma visão mais compreensiva, se colocando no lugar do seu colega ou do cliente, tá certo? O que seria um conflito corporativo? Conflitos corporativos são divergências de opiniões, interesses ou comportamentos que surgem entre pessoas no ambiente de trabalho. Às vezes um colega tem uma opinião de uma coisa e você tem opinião de outra. E se você não tiver equilíbrio emocional, vai gerar um conflito, vai gerar um estresse, né, um bate-boca, enfim. Então, causas mais comuns: falta de comunicação, excesso de pressão, cobrança, mal entendidos, diferença de personalidade. Lembra? A aula anterior, distribuição desigual de tarefa. Isso daí causa muitos problemas, né? Na página 194 a gente vai falar estratégias para desenvolver o equilíbrio emocional. Autoconhecimento. Você se conhecendo, isso ajuda muito. Identifique o que te irrita e como você reage. Eu conheço seus pontos fortes e limites
para que você consiga se controlar e lidar com N situações. Controle da respiração e corpo. Isso ajuda muito você. Está numa situação difícil, você respirar umas 10 vezes de uma forma controlada, né? Suspira e libera. Isso daí ajuda a você se acalmar. Então inspire profundamente antes de responder. Mantenha a postura calma. Mesmo que o outro esteja estressado, responda com calma. Porque se você for responder na mesma altura, né? Na mesma intensidade que o outro está falando com você, de uma forma ríspida, o que acontece? Vai dar problema. Tá certo? E empatia escutativa, para a gente finalizar isso daí, coloque-se no lugar do outro e escute atentamente o que o outro está falando. Isso é o básico para você ter uma boa comunicação e não ter nenhum tipo de problema. Comunicação clara e respeitosa. Use frases como eu me sinto, na minha visão e como podemos resolver juntos. São 3 frases que vai te ajudar muito na sua vida dentro de uma empresa, seja para lidar com um colega de trabalho, seja com um cliente, tá? Ou fornecedor também. Então, foco na solução, não na culpa. Evite apontar erros, proponha alternativas, tá certo? Nunca, quando você for conversar com uma pessoa, negociar alguma coisa, enfim, antes você tem que apontar pontos positivos, depois você coloca uma vírgula, mas esse ponto você poderia melhorar, esse ponto eu não concordo muito, na minha visão, né, seria isso. E na sua? Você tem que jogar pontos de interrogação para o outro e a própria pessoa também se responder. Veja bem, pense nesse ponto. O que você acha? A própria pessoa, esse ponto de interrogação vai fazer a pessoa refletir e muitas vezes se colocar no lugar do outro também. Então, tem que usar estratégias para conversar, para de repente resolver uma situação de conflito. Você não pode simplesmente falar que você acha, às vezes. Muitas vezes você tem que perguntar, colocar mais pontos de interrogação e fazer a pessoa refletir e ela mesma se responder, né? Porque às vezes ela mesma não refletiu sobre o outro ponto de vista, né? Então, qual é o papel do assistente administrativo em conflitos? Ser mediador entre os setores, manter postura neutra e profissional, contribuir com organização e clareza na comunicação interna e reportar situações delicadas ao superior com descrição. Você não pode ser o fofoqueiro, vir uma coisa e sair contando para os outros, ok? Não faça isso, seja discreto dentro do ambiente de trabalho, em qualquer situação, gente, na vida. Seja uma pessoa discreta. Isso fala muito sobre você. Se você fala dos outros, isso é um problema, tá? Então a aula de hoje encerra por aqui e nos vemos na próxima aula. Não esqueça de responder a avaliação, ok? E veja também se existe ali no portal do aluno, junto a essa aula, alguma videoaula auxiliar, ok? E antes de responder a avaliação, abra o e-book, acompanhe as aulas no e-book, tá certo? Para você ter um melhor aproveitamento na avaliação, ok? Até a próxima aula.